Cerrado, segundo o maior bioma da América do Sul, cobre quase 2 milhões de quilômetros quadrados no Brasil. Nele vivem 21 segmentos diferentes de povos e comunidades tradicionais, sendo mais de 80 etnias indígenas. Esse território antigo armazena cerca de 13,7 bilhões de toneladas de CO2 ao ano em sua vegetação e solo. Mesmo assim, mais da metade de sua área original já foi desmatada. Os rios correm risco. Estudos apontam que até 2050, até 34% da vazão das bacias do Cerrado pode se perder. Por isso, o trabalho dessas mulheres que vivem e protegem o Cerrado é vital para manter vivo o coração das águas e seu futuro. O ser humano pode criar muitas coisas, mas ele não pode inventar água, né? Então, o Cerrado para mim é esse símbolo maior dessa entidade que é responsável pela vida, né? A mulher está no centro da vida, né? Eu tenho aprendido isso com cada vez mais profundidade, visitando as filosofias africanas, né? Em relação ao cuidado, à matrigestão da vida, que é justamente você gerar vida, gestar vida, qualquer que seja essa vida, né? Então, quando eu falo da cultura do cuidado, né, eu até trago que existe a matriciência, né, que é um valor sobre a vida, é um conceito de como sistematizar a cultura do bem viver, a cultura do cuidado como ética, né? Então, não como uma função. Muitas vezes a gente associa a mulher à função do cuidado. E, na verdade, o cuidado é uma cultura de todos os seres, né? Que tudo que pulsa em nós de maternal e feminino, em qualquer ser, tendo útero ou não, que quer gestar uma vida, está colocando o cuidado no centro. Nós acreditamos que essas mulheres, tanto nas comunidades indígenas, como ribeirinhas, como os assentados, elas têm um papel importantíssimo na conservação do Cerrado. São elas que conhecem o território, elas que fazem o manejo dos frutos, das fibras, da utilização na gastronomia, das plantas medicinais. Então elas são detentoras desses saberes que são importantíssimos para a regeneração do bioma. Essa ligação com o Cerrado para mim é uma coisa muito forte, né? Porque eu nasci, cresci dentro do Cerrado, né? E o Cerrado para mim é a nossa farmácia viva, né? É o nosso berço das águas e aonde a gente cultua nossos saberes e fazeres dentro da nossa tradição. O meu envolvimento com as plantas medicinais eu comecei desde meus 5 anos de idade, que a minha avó era parteira, benzedeira e raizeira, a qual eu inspiro nela até hoje, né, que veio antes de mim. Eu valorizo muito o que ela fez para a comunidade e procuro continuar o caminho que ela deixou para a gente. O que a gente vê, o grande problema hoje do Cerrado é o desmatamento, né? A chegada do agronegócio, tanto a cana-de-açúcar, a soja, né? O desmatamento também para o gado. E isso é uma coisa que está perdendo a cada segundo, o Cerrado está sendo derrubado. E a forma da gente se fortalecer é unir os povos, porque aonde tem um Cerrado em pé, tem povos e comunidade tradicional. É quem cuida, é quem preserva, é quem sabe fazer esse manejo. Ninguém sabe até quando o Cerrado aguenta, né? Tem um ponto de não retorno, que a gente chama, né? Que é o momento em que o desmatamento vai ser tão intenso e as mudanças dos fluxos, do ciclo da água, vai ser tão intenso que já vai desorganizar tudo. Eu tenho um palpite de que isso já está acontecendo, né? A força econômica do agronegócio penetrada na força política impede que a gente amplie a conservação do Cerrado e permite uma devastação muito massiva do bioma cerrado que causa uma pressão muito maior em cima dos territórios das comunidades, né?
É fundamental para a proteção do nosso bioma ter o protagonismo desse debate aqui na Câmara dos Deputados. Nós sabemos que há uma oposição muito forte à proteção da sociobiodiversidade do Cerrado pelo agronegócio predatório. Nós temos uma bancada hoje do agronegócio aqui na Câmara dos Deputados e nós precisamos de ter cada vez mais forte a bancada ambientalista e com prioridade no Cerrado, que infelizmente tem sido bioma de sacrifício nos últimos anos e precisa de ser reconhecido com a sua importância, porque o Cerrado é água e sem água não tem vida. A preservação da nossa sociobiodiversidade depende significativamente dos nossos povos originários e comunidades tradicionais. Em muitos territórios, quem lidera essa preservação são as mulheres, das sementes crioulas até o artesanato, até a circulação de produtos, agregar valor a esse produto, construir redes de parcerias, cooperativas, associação. As mulheres são linha de frente da proteção do Cerrado. Afirmamos a urgência na implementação da Lei do Patrimônio Genético, que dispõe sobre o conhecimento tradicional associado e repartição do benefício, reconhecendo o conhecimento e as práticas e inovações dos povos indígenas e comunidades locais como importantes para a conservação da biodiversidade do Cerrado. Levantamos também nossas vozes contra a Lei de Flexibilidade do Licenciamento Ambiental e denunciamos iniciativas parlamentares estaduais que articulam manobras legislativas propondo a descaracterização das áreas de transição com as florestas amazônicas para conceituá-los como cerrado, a fim de proporcionar a exploração para os monocultivos de soja e de pasto. Uma produção de doce, uma produção de artesanato, uma biojoia, né? Que é um produto local. Você está se representando, você está divulgando, você está conservando, está fazendo isso na sua comunidade. Quando a gente está partilhando uma informação assim, a gente está fazendo com que ela continue viva, né? Desde a minha faculdade, a Lê já foi meio que levada para trabalhar com eucalipto, né? Então, quando eu parti para essa área ambiental mesmo, de conservação, eu olhava assim e falava assim, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Porque eu via muitos colegas meus que se formaram já lá em cima, já tendo um baita trabalho e tudo, e eu olhei para trás, porque eu estou ainda indo contra a maré do que é, principalmente aqui no nosso estado, né, por conta do agronegócio. As pessoas acham assim que a gente indígena só tem que ficar dentro do território, que quando a gente quer sair para fora, quer ocupar os espaços de fora, a gente também é descriminalizado porque eles falam que a gente tem que voltar para o território. Eu sempre estou voltando para o território, mas eu acredito que também a gente precisa ocupar os espaços maiores para que a gente possa ajudar muito mais ainda a comunidade lá em cima. E é isso que eu estou tentando fazer. Cada vez a gente precisa estreitar mais essa comunicação, porque a gente tem que aproveitar. A gente aproveita muito do que a gente tem de conhecimento popular aqui, a gente tem que aproveitar e falar assim, ó, com isso eu vou estudar, e como eu posso devolver esse conhecimento para vocês? Tipo, vocês me ensinaram um pouquinho do que vocês sabem, eu vou pegar um pouquinho que eu sei para devolver para vocês, para a gente criar novos conhecimentos, que é um círculo que se retroalimenta. A gente não para num lado só, não tem um ponto final. Então, acho que é muito importante a gente sempre trazer para a comunidade, escutar ela, ver o que ela precisa, porque não é só a gente pegar e conversar com eles e pronto. Tem que entender o que eles precisam agora. Como eu disse durante a palestra, Coci Oê, Coci Orixá. Sem ervas, sem folhas, não existe orixá. Então você não tem como você dissociar
a cultura do meio ambiente. Isso é muito escurecido para nós, porque você tem, dentro dos nossos territórios, a gente tem o racismo religioso, a gente tem o racismo estrutural e a gente tem o racismo ambiental. Então, a gente precisa estar coligado junto com a cultura. O MAB adota uma estratégia importante de fazer a denúncia das violações de direitos, mas também de ajudar na resistência e na organização, principalmente das mulheres dentro do movimento, o bordado que a gente chama de arpileira, que é um bordado que surgiu no Chile, na época da ditadura de Augusto Pinochet, e que, diante de tantas violações que esse povo vivia lá, as mulheres se reuniam para costurar as histórias de vida que elas estavam ali vivenciando, né? Histórias de violência, de truculência mesmo, que era praticado pelo governo ditatorial, né? E aí elas conseguiram fazer, através de restos de tecido, de saco de estopa, né? Onde elas costuravam isso através de imagens, fazendo essas denúncias, né? Colocava essa denúncia em pequenas imagens dentro do bordado, seja na cabeça de um, na roupinha do outro. Então era uma forma bem sutil mesmo de conseguir jogar para o mundo aqueles desafios que eles estavam vivendo. Então nós, do MAB, já tem alguns anos, não me lembro exatamente que ano que a gente começou, mas a gente consegue fazer também essas denúncias das violações de direitos sofridas, né, quando se constrói barragem, quando vem a ameaça de construção de barragem, quando tem rompimento de barragem, quando, né, os grandes empreendimentos vêm de forma violenta em cima das comunidades, né? Então a gente retrata na peça de Arpileira o que é vivido pela comunidade, que é vivido por aquela região, né? E é importante por quê? Porque são mulheres que se juntam. Então, assim, não é só falar de desgraça, de coisa ruim, mas é também trazer o anúncio, falar do que a gente sonha, do que a gente quer, né? Ao mesmo tempo que você denuncia a violência, você também tem que mostrar que tipo de sociedade que a gente quer. A gente quer viver, a gente quer ter dignidade, a gente quer viver em paz nos nossos territórios. E uma das coisas que às vezes eu fico refletindo com os meus botões, como assim que esses grandes empreendimentos não pensam que a água é importante até para que eles continuem a produzir? Por que tem que devastar com tanta violência, com tanta fome de lucro? Por que não consegue fazer... não sei, a gente não come dinheiro, come. Eu nunca desacreditei de que fazer pequenas coisas pudessem transformar a realidade. Eu trouxe o baru, que é o nosso carro-chefe, é uma árvore que do Cerrado a gente fala que ela é mãe, né? Porque tudo se aproveita dela. Além dela dar sombra boa, ela é medicinal, ela é alimento para a gente, nós humanos, é alimento para a fauna. Ela fixa nitrogênio no solo e desse cubaru a gente também fala que ele não anda sozinho. Então puxa todas as outras árvores do Cerrado, puxa todos os outros temas do Cerrado, a medicina, a importância da água, a importância das pessoas, a importância da fauna. Então a gente precisa muito, mesmo olhando para essa luta tão grande que tem o Cerrado, né? A gente tem que nos unir no sentido de fazê-la ser pequena. E eu agradeço a cada um de vocês por este momento, por estar aqui.
Brasil.